Olá, pessoal. Sou o professor Aldrin Fontão, daqui da Faculdade de Computação da UFMS, e a gente está indo para a unidade 2 do nosso módulo 4 do Projeto Integrador de Tecnologia da Informação 2. No módulo 4, só para lembrar, a gente está falando de testes e garantia de qualidade, e hoje, especificamente, a gente vai falar nessa unidade sobre melhoria contínua e a entrega das suas aplicações. O que você tem que entregar ao final desse projeto integrador. Bem, o objetivo da aula, então, é compreender a importância dessa melhoria contínua no desenvolvimento de software. E aqui eu gostaria de conversar com vocês de que toda vez que a gente testa ou que a gente estabelece processos de garantia de qualidade de software, a gente está buscando a melhoria contínua dos nossos processos. Porque se a gente consegue identificar falhas nos nossos processos de garantia de qualidade, né, falhas no nosso sistema a partir da exposição aos testes, a gente acaba ganhando conhecimento, construindo conhecimento para a gente melhorar continuamente os nossos processos, né, de desenvolvimento de software. A gente também vai explorar alguns conceitos e práticas de DevOps para a entrega de aplicações. Então, ao passo de que a gente entendeu ali inicialmente conceitos bem básicos do que é o teste de software, a gente vai voltar e conectar com aquela parte do outro módulo em que a gente lidou com as questões de CI e CD, tá? E também a gente vai entender como a automação e monitoramento impactam a qualidade do software. Nessa aula também, em alguns momentos dela, eu vou mostrar alguns outros materiais para a gente entender que isso aqui não é essa coisa da nossa cabeça, que existem pessoas pesquisando sobre isso, que existem diretrizes, né, para a gente melhorar continuamente o projeto de software, ok? Então, o que é melhoria contínua? Melhoria contínua, dentro da engenharia de sistemas, né, envolve essa busca constante por melhoramentos, por aperfeiçoamentos do processo. Porque como a gente vem numa perspectiva industrial também, a gente olha o processo também como um elemento que é passível de refinamentos, de melhorias, de otimizações. Então, existem áreas dentro dos sistemas de informação, de engenharia de software, que estudam a orquestração de processos, a otimização de processos, certo? Para que a gente consiga, inclusive, usar melhor dos nossos recursos, economizar tempo, ser mais eficazes e efetivos. Então, existe uma área dentro da engenharia de software e sistemas de informação que é só de melhoria de processos, tá? Só para vocês depois, quem for interessado e querer buscar, existe esse item aí. A melhoria contínua, ela também tem como objetivo aumentar a qualidade e a eficiência dos produtos entregues aos usuários. E aqui eu queria trazer para vocês, como é um tópico mais de qualidade, né, de garantia de qualidade, a qualidade ela é um indicador, né? A gente fala até que ela já é uma área, né? A qualidade de software, ela não é só um indicador, porque existem vários aspectos ao redor do que é qualidade, né? Qualidade, por qualidade, ela é muito subjetiva. Ah, é a qualidade, isso aqui tem qualidade. Qualidade a partir do quê? Da tua experiência, de alguma outra métrica específica, de um elemento técnico. Você está olhando superficialmente, consegue ter acesso ao código para você olhar se ele realmente tem qualidade ou você só está olhando se a aplicação faz o que ela deveria. Então, percebam que tem várias camadas sobre essa perspectiva aí da qualidade. Tá? Quais são os benefícios de eu olhar para esse elemento da melhoria de qualidade? Né? A redução de falhas e retrabalho. Então, quando a gente fala que a gente melhora os processos, né? E aqui, gente, não é só o processo de teste, eu estou falando do processo de requisitos, eu estou falando do processo de desenvolvimento, eu estou falando dos processos ao redor de versionamento do código, de outros artefatos, eu estou falando de melhorias de processos de gestão de mudanças, de implantação, dos processos da equipe, certo? Então, eu estou falando de redução de falhas em todos esses processos e no retrabalho em torno desses processos, certo? Aprimorar a experiência do usuário, então, à medida de que eu já alcancei uma experiência positiva, eu não posso perder, eu tenho que fazer manutenção, eu tenho que reter essa experiência, ok? Então, a retenção dessa experiência, ela depende do aprimoramento da experiência. Aumento de produtividade das equipes, uma vez que as minhas equipes elas não estão sendo expostas a falhas e nem retrabalhando muito coisas que elas já entregaram, então eu acabo aumentando a produtividade, porque eles passam a entregar outros itens que
aumentam o valor agregado do produto de software, né? Também são equipes mais motivadas, mais engajadas, e existe evidência científica para isso. Maior estabilidade e confiabilidade do software. Então, eu acho que para nós que já viemos de empresas, né, que lidam com software, no meu caso de multinacionais, né, que lidam com a produção de software, eu acho que você chegar em casa, deitar e não ser assustado porque deu algum problema crítico no sistema de software que você participa do projeto, já é ótimo, né? Melhora a qualidade de vida. Então, para além da maior estabilidade e confiabilidade do software, também isso daí impacta na produtividade da equipe, né? Então, se a equipe está com mais bem-estar para trabalhar ao redor daquele projeto. E é até bem interessante eu trazer isso quando eu falo melhoria de processo, gente, porque vocês, aqueles que já sentem, né, por estarem trabalhando na área, ou aqueles que ainda vão sentir por estar trabalhando na área, aqueles que vão entrar na área, a gente passa por esse momento de entender os nossos mecanismos de produtividade e a gente consegue observar. Eu escuto muito de colegas de outras universidades, alunos daqui que já formaram, colegas que estão em empresas grandes ou série de empresas menores foram para empresas grandes. Nós que temos essa visão sobre o que é qualidade de processo ou maturidade, né, um processo mais maduro de engenharia, a gente consegue perceber, a gente consegue até selecionar se a gente quer estar naquele ambiente mesmo, ok? Tem uma coisa que eu falo aqui internamente, eu coordeno o laboratório de engenharia de software, o LES aqui da Facom FMS, e eu falo que no laboratório a gente não pode abrir mão da máxima de melhorar os nossos processos, porque nós somos da área de engenharia de software. Okay? Antes de eu ir aqui para DevOps, né, e a gente continuar, eu gostaria só de voltar aqui com vocês, até que a gente mencionou aqui os benefícios, e eu gostaria de mostrar para vocês, inicialmente, a questão de alguns templates de teste para vocês entenderem do porquê que a gente vai olhar DevOps, porque a gente vai olhar o ciclo de vida, porque a gente vai olhar um CI, monitoramento, automação, segurança, tá? E esses desafios antes de concluir. Isso daqui é porque eu gostaria de que vocês também olhassem para esses materiais que eu vou mostrar agora para vocês, para a gente conectar melhor esse conhecimento aqui, ok? Então, entrando aqui, gente, no primeiro link, esse link ele está no material de curadoria, é um link da DevMedia aqui, de uma revista online, tem muitos artigos interessantes de pessoas que são tanto da academia quanto da indústria. Tem um material que vocês podem até olhar o tempo e falar assim, nossa, mas esse material é um pouco antigo, mas é material que a gente usa ainda, a gente não fica reinventando coisas todas as horas, tá? Eles ficam se consolidando, esse material. Tem muita gente que pesquisa na área de teste, trabalha com teste, acho que é muito importante falar isso para vocês. Também a galera que trabalha com DevOps, engenharia de plataforma, SRE, tá? Engenharia de confiabilidade de sistemas, né? Então, esses itens, eles são muito importantes hoje para quando vocês forem buscar vagas. E um outro item que eu gostaria de mostrar aqui é um quadrante que a gente tem de Crispin Gregory, né? Eles mencionam aí a parte de teste ágil, o quadrante. Então, é algo que eu gostaria de exibir aqui para vocês primeiro, que a gente vai falar de DevOps. Então, a gente tem aqui o Q1, Q2, Q3, Q4. Então, vocês podem ler aqui, ó, de esquerda, né? Baixo, esquerda, depois esquerda, topo, depois direita, topo e depois direita, baixo, tá? Então, ele vai nesse sentido aqui, horário, certo? Então, aqui nesse ponto, a gente vai olhar como que a gente faz o teste automatizado, tá? O olhar da tecnologia, o olhar que suporta o time, que suporta o negócio e também de um produto mais crítico. Então, nós vamos ver que quando a gente olha esse espectro das ferramentas e de automatização, a gente está muito com um olhar, uma perspectiva, uma lente mais tecnológica, tá? Que é o quadrante entre Q1 e Q4. A gente depende muito de elementos tecnológicos. Está olhando muito tecnologicamente, então vai depender de frameworks, de ferramentas, ok? E propostas, processos, que também são tecnologias. Quando a gente olha numa perspectiva automatizada, né, automatização, e automatização e manual, que é uma combinação híbrida, né, de testes, a gente tem uma questão de suporte ao time. Okay? Então, entre o Q1 e Q2, a gente está buscando um atendimento ao time, um suporte a um time, o equilíbrio. Viram aqui, ó, o equilíbrio entre automatizado e automatizado e manual.
Quando a gente olha entre uma lente mais de negócio, então as interações, uma perspectiva mais exploratória, insights, porque eu não tenho visão sobre tudo ainda, essa que é essa visão automatizada e manual, eu estou olhando com uma lente muito do negócio, certo? E faz sentido, porque quando eu faço manual, quando eu tenho uma carga mais manual, de teste manual, é quando eu estou olhando para uma perspectiva justamente de olhar essas interações, fluxos, sinais, semiótica, usabilidade, certo? Por mais que tenha algumas automatizações aí no caminho. E quando eu olho para um produto muito crítico, eu estou olhando entre ferramentas, né, entre ferramentas e entre uma abordagem manual também, tá? Eu vou entrar dentro de cada de cada quadrante, tá? Para que vocês entendam que cada tipo de teste é esse em cada quadrante, tá? No teste automatizado, por exemplo, eu vou ter os testes unitários e os testes de componentes. Então, quando eu falo de unitário, eu estou falando da menor unidade funcional dentro do meu código. Então, por isso que quando a gente está pensando de CI, né, a gente olha lá, beleza, eu tenho um método que ele faz um cálculo de uma soma. Esse método ou essa função é a menor unidade funcional do meu código? Sim, então ele é uma unidade. Agora, quando eu penso assim, eu quero que eu faça uma calculadora que ela faça soma e multiplicação. Eu vou ter que integrar duas unidades. O método ou função que faz o cálculo da soma e o outro que faz a multiplicação, ok? E aí eu estou olhando para esse teste de integração, né? Que ele é automatizado. Você cria um código para isso. E eu até mencionei para vocês na unidade anterior que a gente pode usar um copilot no código para gerar esse teste de unidade, mas aqui eu só teria cuidado com o seguinte ponto: eu preciso gerar teste de unidade para tudo? Ainda não. Tá? Eu posso gerar para aqueles componentes, né, para aqueles componentes arquiteturais, eu vou já voltar para o teste de componente, que eles sejam mais críticos naquele momento para a minha entrega. Prioritários, tá? Para a gente não misturar aqui com para que sejam prioritários ali para a minha entrega daquela sprint. O teste do componente em si, a gente olha já de um componente funcional dentro daquele meu sistema. O que é um componente? Dentro da minha aplicação, eu tenho um componente que ele faz o reconhecimento facial. A pessoa tem que submeter documentação para obter um empréstimo ou fazer alguma coisa, tomar uma ação que seja crítica no aplicativo do banco. E eu tenho um componente lá que ele enquadra o rosto da pessoa, né, e ele faz esse reconhecimento. Esse teste do componente, ele envolve também a interface, certo? Ele envolve a interação, ele envolve o código por baixo, ele envolve talvez uma integração com algum outro elemento do software, né, do sistema de código, entenderam? Então, que o componente funcional. Inclusive, tem vertentes que fazem testes de componentes que usam muito a perspectiva do conhecimento sobre reuso de software, né? Então, a gente desenvolve componentes para eles serem reutilizados em outros sistemas, em outros projetos que são daquele mesmo domínio, que usa aquela tecnologia, então reaproveito, ou reutilizo, para ganhar a questão do tempo lá e recursos. Ok? Quando eu olho para o Q2, então esses são elementos. Professor, mas assim, não é manual, não, são automatizados. Inclusive, os testes de unidade são partes, né, do que a gente chama de integração contínua, das esteiras, né? Então, quando alguém submete uma contribuição via commit, manda um push, abre uma PR, ele dispara, né, ele pode disparar ali primeiro uma rotina de testar as unidades do que a pessoa desenvolveu. Se há uma quebra, se algum teste não passa, ele nem precisa abrir a PR. Porque não faz sentido eu mandar alguém revisar algo que quebrou, ok? Então, vamos lá agora para o quadrante Q2. E uma segunda parte é o Q2, que ele lida com os testes funcionais, testes baseados em exemplos, os testes dos story points, a prototipação e as simulações, tá? Então, a gente fala que isso pode ser tanto de forma automatizada, combinada, quanto manual. O teste funcional, ele é o teste do requisito funcional do que a aplicação deve fazer. Ele pode ser feito tanto de forma manual, eu tenho requisitos, eu tenho os critérios de aceitação dele, assim como eu tenho
o teste das histórias, né? Que aí também pode ser uma história gerada a partir de comportamentos, por exemplo, e eu tenho os critérios de aceitação e eu consigo fazer os testes, gerar os testes para isso, sejam eles automatizados ou manuais. E eu também tenho os protótipos, que eu posso gerar um protótipo no Figma, por exemplo, né, ou qualquer ferramenta que vocês venham a selecionar, que ele é um protótipo navegável, e eu posso expor as pessoas a realizarem os testes a partir desses protótipos. Para validar os fluxos, verificar também se o código, né, ele bate com algum mecanismo que eu estou pensando de desenvolver na prototipação, na interface, se aquilo é viável tecnologicamente, tá? As simulações, eu posso gerar simulação, né, a partir do código, do software, com base em uma semente, né, que gera um conjunto de dados sintéticos ou dados que eu tenha, e eu rode essas simulações para ver como o sistema se comporta com aquilo. Uma simulação que vai bater até com as ferramentas ali na Q4, no quadrante 4, é quando a gente simula carga, a gente expõe o sistema a muitos dados, a gente vê como quer entender como ele funciona, tá? Isso é um exemplo de simulação. Indo para Q3, eu percebi que falta eu explicar algo aqui para vocês, é que, por exemplo, em Q1, eu fui lendo entre as nuvenzinhas, né, que são as abstrações, mas faltou identificar para vocês o que está em Q1, a necessidade. Então, veja que no automatizado em Q1, eu tenho uma necessidade tecnológica e de suporte ao time, tá? Então, ele é automatizado porque ele depende de uma tecnologia e ele suporta o time. Na Q2, eu tenho esse suporte ao time no atendimento de perspectivas de negócio. Ok? Então, esses tipos de testes vão ajudar essa estratégia de teste automatizada e manual. Na Q3, agora sim, para continuar, eu tenho uma perspectiva de atendimento ao negócio e elementos críticos do produto. Então, isso aqui é muito crítico. Então, eu vou falar de teste exploratório, que ele vai ser manual, tá? Porque eu estou explorando, eu não sei, eu não estou achando esse comportamento. Tem os automatizados rodando, mas eu quero fazer o exploratório para eu, enfim, expor uma situação que não acontece nesse ambiente aqui que está controlado. Por exemplo, há um projeto que uma amiga minha participou há um tempo, que eu gosto de trazer no cenário de exploratório. Ela desenvolvia uma aplicação que dependia de mapa, certo? Então, era uma aplicação que dependia muito de uma funcionalidade de mapa. Essa funcionalidade de mapa, professor, mas por que não abriu o Maps? Ou algum aplicativo de mapa que já funciona bem, o Waze? Porque não era isso, gente. A aplicação, dentro dela, tem um componente de mapa. Ok? É isso que eu quero que vocês guardem. Aí, o que ela precisava fazer? Esse aí foi um exemplo lá em Manaus, né? Então, eu sou manauara, mas moro aqui em Campo Grande, só para deixar claro. O que acontecia lá? Eu não sei se vocês sabem de telecomunicações. Em alguns lugares, quando a gente perde o sinal do celular, né? Do nada a gente perde um sinal e aí ele recupera. A gente fala que são as sombras, né? Entre a comunicação entre as antenas das operadoras. Isso, claro, tem melhorado muito com o tempo, mas a gente tem essas regiões de sombra. Por isso que às vezes a nossa conexão cai e volta, tá? E ela tinha que fazer um teste, ela era da área de User Experience, né, experiência de usuário, de uma UX Researcher, uma pesquisadora dessa área de UX UI. E aí ela tinha que fazer um teste dessa aplicação andando pela cidade, para pegar a funcionalidade das rotas. Era num celular que tinha uma bateria, um desempenho mais reduzido, um hardware, né, mais limitado. E aí ela percebeu no exploratório justamente esse cenário das sombras. Eu já estou dando a explicação para vocês, tá? Do que a gente identificou. Eu trabalhava nesse mesmo projeto. E ela chegou assim, gente, tem uma hora lá que o mapa se perde, que o ponto se perde, aí do nada ele se recupera, eu não sei muito o que é esse bug. Ela ficava andando com o carro, tinha um dinheiro do projeto para isso, e ficava andando em rotas para ver como a aplicação se comportava, junto com o usuário ali, para ver se ele gostava, se ele identificava alguma coisa, um teste exploratório. Aí, no exploratório dela, apareceu esse item. Então, hoje, quando vocês, quem usa o Waze, aí qualquer aplicativo de localização, ou Google Maps, ou o que seja, qualquer um outro, que você sai andando, vocês sabem que fica um pontinho ali, né? Ele se perdia na sombra, e aí ele voltava do nada em outro ponto, que era onde recuperava, entenderam? Então, quando ela conversou com a gente, ela falou, gente, tem esse bug, esse defeito, eu não sei muito como replicar
Na hora a gente discutiu, eu e outro colega, porque a gente tinha feito uma disciplina de comunicação sem fio, e a gente lembrou das sombras, e a gente foi olhar a região da operadora, e a gente viu que tinha uma região de sombra. Então, assim, a gente conseguiu, via o teste exploratório e o conhecimento da equipe, resolver fácil o problema. Entenderam a importância do teste exploratório, não é só fazer o automatizado, tá? Testes baseados em cenários, então você vai gerar cenários e você vai expor o teu teste manual a partir desses cenários. Esses cenários podem ser os casos de teste, esses cenários podem ser gerados via as LLMs de hoje, né? Você pode pegar e, com base nesse contexto, nesses requisitos, nessas necessidades, critérios de aceitação, na entrega que eu tenho que fazer nesse tipo de software, e nesses cenários de semente, que são os cenários que você sabe que existem, me gere outros cenários críticos para um teste em um determinado domínio. Não. Então, é um teste baseado em cenários, tá? Teste de usabilidade, tá? Então, teste de usabilidade, ele considera a gente garantir que o teu software, ele também, né, é usável por alguém. Porque não adianta nada você expor o projeto, a aplicação de software a alguém que não vai usar, que não consegue usar. Tem um exemplo clássico. Imaginem vocês se a gente tivesse uma garrafa de café que a ponta dela é para um outro lado, não é o usual que a gente utiliza hoje. Então, a gente teria como pegar a garrafa e a ponta de onde sai o líquido é do mesmo lado de onde a gente segura a garrafa. Se imaginem com isso, tá? E aí, imaginem como que vocês iriam colocar o café. É usável, gente? Não é, né? Claro que eu dei um exemplo bem brusco aqui, mas acontece isso durante o desenvolvimento de um software. Qual um caso que eu poderia dar, assim, que é bem básico também no software? Cores. Alguém coloca um laranja de fundo com uma cor verde-limão. Vocês conseguem ler? É usável, a gente cansa, entendeu? E a usabilidade ainda tem um outro aspecto que é a acessibilidade. Ele é acessível, todas as pessoas que poderiam usar aquela aplicação conseguem utilizar. Tem modo dark, né, modo escuro, modo claro. Então, teste de usabilidade. Uma perspectiva de usabilidade é ver se ele está aderente, por exemplo, às heurísticas de Nielsen. Vocês podem procurar depois sobre também as heurísticas de Nielsen. Temos também como negócio e elemento crítico a parte de teste de aceitação de usuário, tá? Então, o teste de aceitação ele está muito conectado com faço a entrega, expõe a pessoa aquele requisito e aqueles critérios de aceitação, e eu percebo se ela aceita aquilo mesmo ou não, tá? E o teste alfa e beta. Então, o alfa, para um controle interno, um grupo de pessoas internas que você seleciona do próprio time, você faz a própria instalação, tá? Você faz a própria instalação do alfa. E o beta não, você libera a instalação do software via a forma que ele deveria ser instalado, que ele deveria ser adquirido, né? Para um grupo de pessoas que pode também ser externa ali ao teu, que pode ser mais próxima dos usuários, um grupo de usuários. Vocês já viram que tem teste beta, a gente está liberando uma funcionalidade aqui. O próprio GitHub Copilot teve isso, né? Um tempo beta ou uma preview, né? Uma preview de uma determinada funcionalidade. E aí você consegue obter críticas sobre aquele produto, tá? E o Q4 é baseado em ferramentas, então muito relacionado à tecnologia e um elemento mais crítico do produto ou críticas ao produto. Eu tenho teste de desempenho e carga, então eu tenho que entender qual é a carga, se o meu sistema ele suporta a carga que ele deveria suportar, de inserção de usuários, de pedidos, de compras, tá? De gente assistindo vídeo real time, né? Um Netflix, por exemplo, um provider, gente escutando música, se fosse um Spotify, quantas pessoas aguentam? Qual é a carga do meu sistema para a infraestrutura que eu tenho? E desempenho, tá? E aí o teste de desempenho nessas condições, com essa infraestrutura, como que o meu sistema se comporta, tá? E o outro que eu gostaria de mencionar também aqui é a parte de teste de segurança, né? Então a gente vai falar de táticas de segurança, de vulnerabilidades, né, de lacunas, de exposição, que a gente não pode ter hoje nos sistemas, ok? E agora eu vou mostrar para vocês um documento de plano de teste, depois a gente volta
para o conjunto de slides, ok? Então, a ideia aqui agora, a gente vai mostrar para vocês um documento. Esse daqui é um documento público, ok? Não é nada próprio de algum projeto. O governo brasileiro, isso é muito legal, ele tem vários documentos disponíveis lá que você pode ter acesso para se basear, então, no site do governo, né? Tem até material para os padrões de interface deles, se você desenvolve algum sistema que quer respeitar o padrão, né, de uso do governo. Então, aqui é só para mostrar para vocês, eu gostei muito do template de plano de testes deles. Então, vocês vão ver primeiro que aqui também tem um histórico de revisão, né? Qual é a data, qual é a versão desse documento, o que foi feito, quem foi o autor, qual é a área. Então, toda vez que a gente faz modificação no documento, a gente também versiona. Então, é só para a gente conectar, porque é um artefato vivo. Qual é a identificação do plano de teste, qual é o código dele, o nome, qual é o objeto, qual é o software que está sendo testado, qual é o objetivo, o propósito do seu teste, né? Porque talvez você inicialmente não teste tudo, ou não teste todos os tipos de teste que você tem aí disponível. Qual é o escopo do teu teste? Então, eu tenho variados tipos de teste. Qual é a lista de priorizada dos itens de software que você vai testar, ok? E também indiquem no escopo o que está fora, o que não vai ser testado, que não faz parte desse documento, desse plano de testes, ok? Isso é importante. Para cada item que vai ser testado, você vai especificar as funcionalidades, as características que serão testadas dessas funcionalidades e as que não serão. Porque às vezes a gente entrega a funcionalidade porque elas são reescritas como histórias, né? E elas viram um épico, né? Então, às vezes, a funcionalidade é tão grande que a gente precisa entregar partes dela. Então, por isso que você tem que deixar claro, olha, essa funcionalidade, dessa funcionalidade a gente está testando essas características e essas não estão sendo testadas nesse momento. Qual é a tua abordagem? Quais são as técnicas, ferramentas? Quais são as restrições? Quais são os critérios para iniciar, aprovar e encerrar o teste? Então, como eu começo o teste? Quem é que aprova? Como que eu encerro? Eu digo que fechou. Eu não preciso testar mais isso daqui, tá? E aí você diz quais são os seus fundamentos que você está utilizando no teste, os históricos do projeto, tá? Se tem alguma definição que é importante, algum conceito para que alguém entenda o documento. Qual é a missão de avaliação? Então, aqui tem alguns exemplos: localizar o maior número de erros possíveis, localizar problemas importantes, qualidade perceptível, verificar uma especificação, informar sobre a qualidade do produto, satisfazer os envolvidos, entendeu? Informar alguém sobre os testes, quais foram os realizados, como que eles estão performando, né, qual o desempenho disso. Qual foi o motivador desse conjunto de planos de teste? Então, foi algum risco técnico, é algum risco do projeto, é algum caso de uso específico, ali conectando com outras coisas que vocês viram já durante o curso de vocês, é algum requisito não funcional, é algum elemento de interface, é alguma coisa que vocês estão suspeitando, uma falha ou erro suspeitos, é alguém solicitou uma mudança, ok? Quais são os itens de teste-alvo, tá? Então, quais são os itens que foram produzidos que precisam, que dependem desses produtos aqui, né, que vão ser testados. Por exemplo, o hardware de processamento básico, quais são os dispositivos que eu preciso usar, se tem algum periférico, se eu preciso de um microfone, se eu preciso de uma câmera, tá? Se eu preciso de um modelo de celular específico, qual é o sistema operacional, se tem algum componente de terceiro, se eu preciso pagar algo, se tem algum recurso envolvido. E aí vem o resumo dos testes, tá? E aqui eu não vou me demorar muito, depois eu posso colocar esse link para vocês também lá dentro da curadoria. Então, quais testes foram excluídos, qual era a abordagem de teste, quais são as técnicas, qual é o objetivo que você está usando essa técnica específica desse projeto, quais são as ferramentas necessárias, tá? E aqui no documento, vocês vão ver que tem todas as técnicas, todos os objetivos, e vão ter também os casos de testes, tá? Associados a essas ferramentas. Então, deixa eu tirar o zoom aqui um pouquinho, vocês vão ver que vocês vão replicando o documento, tá? Para vocês. Beleza? Ele está demorando um pouquinho para carregar. Mas aí você vem, ó, o teste de estresse, você vai fazer, qual é a ferramenta, qual é o critério de êxito. O critério de êxito é a mesma coisa que critério de êxito é a mesma questão ali do resultado esperado, tá? Professor, mas se eu não obtiver o resultado esperado desse plano, o que que eu faço? Aí você registra um bug, um defeito. Você faz um relato de defeito. Olha, eu esperava isso com a execução daquele caso de teste, tem aqui essa evidência, mas não foi isso que eu obtive. O plano, esse plano aqui, ele é para descrever o que você espera com teus testes, tá?
Aqui não é para descrever os defeitos encontrados, ok? Os defeitos encontrados, podem ser registrados no teu próprio GitHub como uma issue do tipo bug. E lá tem template para isso. Deixa eu colocar um bug aqui, aí vai ter descrição, quais foram os passos que você executou, qual é o caso de teste a que ele está associado, tá? E também, né, qual foi o resultado obtido. Se o resultado obtido é diferente do resultado esperado, ou, né, como está escrito aqui, do critério de êxito, aí você tem um defeito e ele precisa ter evidência. Você precisa ter tirado uma imagem, um print screen, você precisa ter gravado, você precisa de um log, ok? Então, agora a gente vai voltar para o material lá dos slides para a gente dar continuidade a essa aula. Ok, pessoal, então agora a gente pode avançar aqui para a parte do DevOps, tá? Então, o que eu quero falar com DevOps, né, continuando os dois itens, é que a gente precisa olhar essa parte de teste para a gente entender que a gente quer desenvolver e pôr em operação, certo? A gente quer em produção, a gente quer software funcionando, a gente quer incremento, produto que funciona. Incremento é produto que funciona. Não existe eu entregar, né, um incremento que ele não tem em testes. Eu não vou pôr isso em operação, em produção, ok? Então, DevOps é uma cultura, como a gente falou, que vai integrar o desenvolvimento e operações para a gente acelerar essa entrega do software. Essa entrega contínua garante que novas versões do software possam ser disponibilizadas de forma segura e eficiente, ok? Qual é o ciclo de vida da entrega contínua? Ela consiste num fluxo que ele tem que ser estruturado, tem scripts, ele é planejado, ele é orquestrado, ele é pensado. Como eu falei para vocês, existem muitas vagas de profissionais da nossa área para essa área de DevOps, MLOps, DataOps, AIOps, enfim, tem o asterisco Ops, né, digamos aí. E é para a galera que vai ser engenheiro de plataforma, SRE, vocês podem procurar depois em plataformas de vagas e que vocês vão ver, nossa, realmente tem muito espaço para isso, tá? E aí esse fluxo da entrega contínua dentro do DevOps, ele inclui o desenvolvimento, o teste, a integração, o monitoramento e a implantação do teu produto de software, tá? E aí cada etapa dessa, ela visa reduzir o risco e garantir que o software funcione corretamente antes da liberação final. A integração contínua já é uma prática quase que diária de consolidar mudanças de código em repositório centralizado, né? Então, quando eu falo centralizado, é o remoto lá, certo? O repositório remoto, né, que ele está centralizado para ele, que é uma topologia centralizada para ele considerar essa distribuição que tem, como eu mostrei para vocês numa aula anterior, né, que tinham os desenvolvedores trabalhando nos seus repositórios localmente, e eles mandavam todo para um repositório remoto, que é o centralizado, tá? Mas essa é uma topologia distribuída, só para a gente não misturar as coisas, tá? E a integração contínua, ela automatiza os testes, então, ela pede testes automatizados, seja o de componente ou testes de unidade, pelo menos, tá? Como a gente olhou lá naquela questão da automatização, nos nossos quadrantes, é só vocês lembrarem do automatizado. Então, pelo menos ter um teste de unidade, ok? E uma integração. Automatiza os testes e garante que cada modificação seja validada rapidamente. O monitoramento contínuo, que a gente pode olhar a partir de alguma ferramenta, ele vai permitir detectar falhas em tempo real. Eu coloquei o software em produção, ele está rodando. Como que eu acompanho, né, que ele realmente está funcionando, que ele não vai cair? Tem ferramentas como o Terraform, né? Então, quando a gente olha para sistemas de observabilidade, então a gente vai estar olhando para monitoramento contínuo. Eu indico aqueles que se interessarem por DevOps, né? Olhar também para essa perspectiva de observabilidade e monitoramento de sistemas. Ferramentas como o Terraform pode ser interessante, né? O próprio Firebase, para quem usa e desenvolve para mobile. E vejam que, especificamente nessas aulas, eu não estou falando de uma plataforma específica de desenvolvimento, né? Se você está fazendo web, mobile, desktop, como a gente já conversou, que vocês podem fazer isso na disciplina. Aqui, isso aqui são conceitos que servem para qualquer tipo de produto de software, tá? Esse feedback contínuo, ele ajuda as equipes ao redor da engenharia a tomar decisões com base no desempenho do sistema, tá? Que é o que a gente precisa para priorizar ações de manutenção e evolução do produto de software, tá? E a automação no DevOps, ela acontece a partir da construção dessas esteiras de automatização, de integração contínua, de entrega contínua, para a gente reduzir a necessidade dessa intervenção manual durante o processo. Porque se for uma equipe grande, você vai estar toda hora olhando para ir fazendo, né, as combinações, mesclagens,
né, de produtos, a própria entrega ou aprovação disso, não. A gente consegue tornar isso automatizado e a gente consegue implantar e executar os testes automatizados. E para isso, a gente precisa de um elemento que é a segurança, né? Então, a gente precisa que segurança, a gente tem o DevSecOps, tá? Que a gente integra aspectos de engenharia de software segura, de programação segura, de codificação segura, dentro da estratégia da operação, né? Então, a gente passa a olhar para limites de confiança, a gente consegue entender quais são os elementos críticos, né? A gente consegue olhar para aquele elemento lá crítico do produto e muito dependente da ferramenta. A gente olha o teste de estresse, teste de carga, teste de desempenho, teste de segurança, o pen test, né, que é o teste de penetração. Então, essas estratégias elas são super importantes para a gente testar a segurança e ter esse monitoramento proativo para ajudar a detecção de vulnerabilidades, né? A gente se basear em táticas de segurança conhecidas, em estratégias de segurança, métricas voltadas à segurança, para a gente identificar essas vulnerabilidades e tratar isso antes que isso ocasione um problema, tá? Quais são alguns exemplos de aplicação? Então, tem empresas de tecnologia que utilizam DevOps para reduzir o tempo de lançamento de novas funcionalidades. Tem gente, por exemplo, tem um exemplo do próprio iFood, que tinha aquelas mudanças de interface que eles entregavam para algumas pessoas e para outras pessoas não, para fazer o que a gente chama de teste A/B. Então, deixa eu ver como as pessoas se comportam usando isso daqui e outras usando uma outra tipo de exibição da informação e a gente vê qual é o melhor, a gente monitora para obter feedback qual é o melhor e vai ser essa que a gente vai adotar. O Instagram, há um tempo, né, ele fez um teste para... Agora não, né, que quem usa Instagram aí sabe que a forma de exibição dos Reels, dos vídeos, né, é bem parecido com o TikTok, mas teve um tempo que eles fizeram essa liberação, que é uma estratégia de DevOps que a gente chama de Feature Flags. Então, a gente levanta a bandeirinha para um público ter acesso àquela funcionalidade, baixa a bandeirinha para o outro não ter, e a gente faz esse teste A/B para ver como é a adesão disso. E eu lembro que eu tive acesso, eu lembro que eu estava acessando o celular e eu vi, nossa, mudou, tá aparecendo TikTok, assim, e estava meio estranho na época, e tipo, no outro dia eles removeram. E aí depois eu fui procurar e vi que era um teste que eles estavam fazendo para lançar novas funcionalidades. Aí depois de um tempo eles aprimoraram e liberaram para todo mundo. Outras aplicações que usam, e usam muito, são os serviços de streaming, plataformas de e-commerce, né? Porque eles atualizam muito os sistemas deles, porque eles dependem de desempenho, eles entregam produtos, né? Eles entregam produtos, principalmente streaming ali. Eles fazem muito refinamento, né, ao redor ali dos componentes mais estratégicos e inovadores de suas plataformas para se manter no mercado. Eles não podem interromper serviço, tá? O mesmo e-commerce. Se a gente deu um problema na Black Friday, a gente identificou que uma vulnerabilidade, eu vou parar o sistema, gente, vou parar o serviço? Não. Então, eu consigo deixar lá, vou resolvendo e faço essa entrega contínua para substituir e não prejudicar ninguém, tá? Quais são os desafios da melhoria contínua? Primeiro que é uma mudança de cultura organizacional, gente. Isso daqui a gente que trabalha na área sabe que acontece mesmo. Tem gente que fala, não preciso automatizar isso. Para que precisa de CI? Deixa que eu olhe mesmo e percebo se eu consigo subir isso ou não. Quem aprova no final sou eu. Falei, você pode até aprovar, mas tem que passar por todo um fluxo, todas as esteiras de integração e entrega contínua. E é difícil. Então, um elemento é você mudar a cultura organizacional, porque nem o pessoal acha que é um investimento de energia muito alto para uma coisa que inicialmente não traz valor, mas depois todo mundo percebe que traz valor, tá? E realmente traz valor, tá? A gente é comprovado. Complexidade na automação de processo, você precisa entender muito do domínio dos processos, das ferramentas, das pessoas que estão envolvidas, nas capacidades técnicas e de infraestrutura para que você implemente a automatização, né, para a melhoria contínua. Necessidade de ferramentas especializadas. Então, você vai precisar compreender as ferramentas. Em algum momento vai existir uma dependência, então tem que ter cuidado como você substituiria aquela ferramenta por outra num provável problema ou numa provável descontinuação daquela ferramenta. Então, são desafios que a gente traz dentro da melhoria contínua. Então, pessoal, eu gostaria de trazer uma imagem aqui para a gente considerar, olhar e entender, né, o que a gente vem trabalhando aí dentro da perspectiva de DevOps, para vocês também terem essa visão, como eu falo que eu já estou trazendo isso porque seria
interessante não vocês aplicarem o pipeline, as esteiras todas, mas vocês terem esse conhecimento e ver que já consegue, pelo menos, analisar para avançar no projeto aí para o próximo projeto integrador, né? E também, claro, aplicar aqui dentro de um plano para testes e para DevOps em torno aí do projeto de vocês. Então, aqui a gente tem, né, uma imagem que a gente pode ver aqui o controle de fontes, né, o controle de código, que você tem as mudanças que você submete via commit. Depois eu vou comentar cada item. Então, você tem a build, que é o pacote que estabelece uma configuração, tá? Com base em tudo que você tem no seu repositório, tá? Você tem staging, que é uma área de rascunho, uma área ali de quase que homologação, tá? E você tem o produção. Então, quando eu falo bora voltar para a esquerda aqui na imagem, eu tenho aqui um documento, tá? Que a gente vai entender que é uma versão 1.1. Quando eu falo de integração contínua, eu estou olhando aqui especificamente essa etapa que vai do commit, então, que vai do ambiente local, então eu já rodo esteiras de integração contínua, tá? Que é teste de unidade, verificação de qualidade de código, teste de integração, ok, o mais básico, como a gente veio conversando, justamente nessa etapa do commit até antes dele gerar a build. Então, ele só vai gerar essa configuração, essa forma do teu software, se passar na integração contínua. Você commitou, vai disparar uma esteira de integração contínua, testes unitários, basicamente, como eu falei, etc. Algumas verificações se o teu código está respeitando a padronização, o projeto arquitetural, né? Os padrões arquiteturais. E aí, sim, ele gera uma build. Ok? Então, a gente está aqui nesse pacotinho da build. Essa build, ele já é um executável, tá? Entre aspas. Eu vou usar o executável porque todo mundo vai entender. Nesse momento do executável, eu exponho já tanto a uma esteira de entrega contínua quanto de implantação contínua, e depois eu vou explicar a diferença ao final aqui entre as duas, porque a gente só está falando de entrega, né? Entrega, mas eu vou explicar uma diferença sutil entre as duas. Então, a gente dispara uma esteira de entrega e de implantação. Então, a gente roda esse executável, tá? Em um ambiente ali nosso, tá? Em um container, o que seja. Roda teste de unidade novamente, roda teste de integração, se quiser fazer um teste já de carga, de desempenho, de segurança, teste de penetração. Então, você tem uma estratégia aqui já para rodar esses testes, tá? Não precisa carregar muito, tá, gente? Priorize esses para gerar uma versão que é homologável, tá? E aí, com essa versão homologável, a gente avança ainda nas esteiras de entrega contínua e implantação contínua, e aí a gente implanta isso no ambiente de teste, no ambiente de homologação, tá? Que é essa parte do staging, tá? E aí você vai rodar o teste de integração, o teste de carga e os outros testes, tá? Eu vou fazer uma correção. Aqui, entre a build e a versão do que vai ser implantado, você roda só os testes de unidade, tá? Novamente, mas aqui é com base também no pacote que foi gerado. Porque aqui, quando você gera quando você tem em vista em gerar uma versão deployável, né, ou implantável, você também pode necessitar de algumas outras bibliotecas, interações com outros sistemas. Então, por isso que entre essa build e o stage, a gente dá roda só os testes unitários. Aí, quando eu tenho essa versão deployável, que já é uma versão mesmo, que ela é candidata aí para produção, aí você vai rodar teste de integração, você vai rodar teste de carga, estresse, teste de segurança também. Mas aqui a gente não tem muito uma receita. O que eu quero dizer para vocês é que quanto mais próximo da produção, mais volumes de testes críticos você tem. Ok? Porque você está mandando para produção. Professor, quando vai para produção, então passou em todos os testes, tudo que eu defini. Como que eu implanto isso em produção? Porque eu só disse que pode rodar duas esteiras, uma de implantação contínua e uma de entrega contínua. A implantação contínua, a pessoa fez o commit, se ela passa em tudo, se essa alteração passa em tudo, ela automaticamente já coloca em produção. Não tem intervenção humana, tá? A entrega contínua, quando a pessoa faz o commit, ele passa em todo o processo, antes de ir para a produção, o senhor Alden tem que ir lá e, opa, eu aprovo isso. Ele pode ir. Professor, em que cenários isso aconteceria? Digamos que a gente tem um evento para anunciar sempre
mudanças que a gente faz no nosso software, no nosso serviço, na nossa empresa, que é uma empresa baseada em software, serviço de software. E aí, tem coisas que só podem ser aprovadas quando alguém realmente que tem autorização para aquilo, um conjunto de pessoas, um board, né, um conjunto de pessoas, tem a aprovação para aquilo. Ó, eu não quero que isso fique livre agora, chegue nas pessoas. Perto do evento, a gente vai aprovar, por mais que esteja pronto. Está pronto, está testado, então só precisa da aprovação de alguém devido a essa proximidade com o evento ou algum outro elemento estratégico de negócio, ok? Alinhamento com os stakeholders. Já o Automatic Deploy, né, a implantação contínua ali, automática, ela já vai jogar direto para o ambiente, né? Ela já vai jogar direto para o ambiente de produção a modificação que foi comitada. Porque provavelmente essa contribuição que está sendo feita, ela não é fortemente conectada a uma dependência de negócios ou aprovações que só podem ser manuais, ok? É essa a diferença entre a implantação contínua e a entrega contínua. Então, entrega contínua, ela depende da aprovação de alguém. E a implantação não, a implantação ela já vai direto para a produção, ok? Então, gente, a gente percebe nessa última unidade do módulo que a melhoria contínua e a entrega contínua são fundamentais para garantir software de qualidade. Está aqui nesse projeto integrador, a gente focou muito na entrega, por mais que eu expliquei a diferença para vocês entre implantação e entrega contínua. A automação e o monitoramento contribuem, sim, para a eficiência dos nossos processos. Vocês devem buscar as estratégias de automatizar e monitorar. E também o DevOps, como cultura, ele ajuda a integrar desenvolvimento e operações para proporcionar um fluxo de trabalho ágil e seguro. Hoje vocês vão ver, como eu falei para vocês, avanços, né, como engenharia de plataforma, SRE, que aprimoram, expandem esse olhar sobre DevOps. O MLOps, para quem vai trabalhar com IA, software baseado, software inteligente ou software com componentes de IA, ok? Então, eu sugiro que vocês olhem esse material também. E eu coloquei materiais adicionais sobre MLOps, engenharia de software contínua, para quem gosta dessa área, para ler lá no material de curadoria. Gostaria de deixar claro aqui para vocês, como a gente está concluindo as aulas desse módulo, que o software que vocês estão desenvolvendo, o sistema que vocês estão desenvolvendo em projeto integrador, ele sim, ele pode, como eu falei no primeiro módulo, ser continuidade do que vocês fizeram no projeto integrador anterior. Mas o que eu gostaria de vocês é que vocês olhassem com a ótica, além de avançar, entregando, contribuindo para a evolução do projeto de vocês também refinassem o projeto com base nos conhecimentos daqui também, dessa disciplina, ok? Isso é importante para o avanço de vocês, integrando os conhecimentos do curso. E como referências, eu trouxe para vocês aí o Fundamento de Gestão de Projeto, tá? Que aí vocês vão entender do porquê que a gente precisa de melhoria contínua, tá? E tem um outro artigo, né, do Workshop em Educação e Computação, ele é de 2016, mas ele é bem legal para vocês lerem em português. Mão na massa, dinâmica vivencial para apoio, ensino e gerenciamento de projetos. Por que o professor está falando de melhoria contínua? É um módulo de teste, de garantia de qualidade, ele está voltando para coisas de gestão de projeto. Porque eu gostaria de que vocês lessem esse material com esse olhar desse módulo especificamente. Nossa, por que eu tenho que testar durante a gestão de projeto? Por que eu tenho que pensar isso durante a gestão de projeto? Por que eu tenho que fazer melhoria contínua? Por que eu tenho que garantir qualidade? Por que eu preciso de DevOps? Tá? E no material de curadoria do curso de conteúdo, vocês vão ver podcast sobre engenharia de plataforma. Indico muito que vocês visitem esse material, porque vai agregar muito, inclusive para o projeto que vocês estão desenvolvendo. Para vocês que já tiveram alguma outra aula comigo, né, ou é a minha característica de professor, eu gosto muito que vocês assumam aqui dentro do curso EAD complementar a experiência que eu estou orientando vocês também com a curadoria, porque é um material que eu tenho muito cuidado em disponibilizar para vocês para fazer sentido para a contribuição do projeto. E é isso. Desejo sucesso na continuidade do curso e qualquer coisa vocês podem contar conosco da agência EAD da UFMS Digital.